Boa tarde. Então, depois de falar aqui com o Megrid, porque foram eles que certificaram a parte final do projeto, ainda por cima a casa não é um projeto qualquer, é minha. Ainda pior. Como foi dito há pouco, há aqui uma coisa que é bom ressalvar, que é assim, pode-se fazer passivaus, eu faço parte de normas como a CIA e o conceito de Minergie noutros países, e é assim, pode-se fazer passivaus sem se comprar produtos passivaus. Nós não temos que ir a uma janela certificada para ter um coeficiente térmico. Há janelas que têm o coeficiente térmico, depois cabe a nós demonstrar, através do PHPP, demonstrar que realmente aquela janela pode-se pôr dentro daquele conceito. Ainda há pouco foram mostrados alguns materiais como as consolas isolantes, a maior parte de vocês conhecem todas as marcas, mas, por exemplo, há montes de marcas, as que eu pus no meu balcão, nos balcões nas palas, que protegem as janelas, são 1/3, por exemplo, do preço das consolas das grandes marcas. É assim, fazer passive house não é barato, mas também não é caro, mas não é um bicho de 7 cabeças. Acho que tem que seguir a obra, acho que há uma coisa para se chegar ao conceito passive house que existe em Espanha, existe na França, existe, por exemplo, noutros países do norte da Europa, onde o arquiteto, o engenheiro e todos os técnicos saem do gabinete e vão para a obra e estão lá diariamente, porque para se chegar... Um dos problemas da passive house é que é assim, toda a gente consegue fazer até um ponto e quando chega ao door blow test aquilo não passa, é simples. É um teste que é infalível, não passa, são feitos por entidades credíveis, em Portugal é ITCONs, noutros países são outras universidades também que os fazem. E acho que é isso que faz a diferença, é, assim, é transformar um bocado o parque imobiliário, porque nós quando estamos a ver em Espanha, acho que ficamos um bocadinho mal vistos, até com portugueses. Estou a falar de prédios, nós estamos a falar de uma moradia. Eles estão a falar de milhares de casas, nós continuamos a falar de uma moradia, não é? E acho que temos que evoluir mais um bocadinho e o cliente final também tem que se aperceber que é assim, em prol da qualidade, quando o dinheiro não abunda, há que reduzir áreas e dizer, sim senhor, eu quero isto, sim senhora, mas só pode ir até aqui, não é? Todos nós sabemos que existe carros, mas também sabemos que existe o Ferrari. Eu acho que a qualidade de uma casa passive house, quem já esteve dentro delas, eu venho de conceitos muito, também do tempo da passive house, como a Minergie, que foram evoluindo ao longo dos tempos. Eu apanhei o excesso de isolamento sem ventilação e depois o isolamento, a casa super isolada, sem ventilação, e os conceitos foram evoluindo e hoje muitas das normas SA são suíças, a passive house vai buscá-las para certificar certos produtos. Eu acho que vocês, a partir do momento que os produtos têm certificação europeia, que têm os coeficientes térmicos, podem avançar. Há certas regras a seguir, mas como alguém disse, e há bocado um colega nosso espanhol disse, é assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é querer, é ter vontade e é andar para a frente. Eu passo um bocado em revista, a pedido dos dois Joãos, o meu projeto, e como vocês podem ver, isto é a zona de Mindelo, isto é basicamente o que é a casa, o pretendido aqui foi a qualidade da casa e não as grandes áreas. A casa no piso de implantação em baixo tem 70 metros quadrados, e em cima tem outros 70 metros quadrados, e eu acho que está na altura de pensar uma casa para a vida, não uma ostentação, não é? Senão andamos todos um bocado de blim-blims, com aqueles fios de ouro ao pescoço, e ostentamos um bocado na rua. E todo o processo é assim. O processo começa com um enceleiramento geral, onde na base foi feito um botão de limpeza muito bem afagado, levou as simples telas que se vê em qualquer lado para evitar tudo o que é umidades ascendentes. Aquilo que vê ali é o material, eu penso, que eu trouxe lá de fora, mas aqui também já há, são um XPS de alta densidade que vai isolar toda a base e depois aqui no seguinte vocês já podem ver, isto é um plástico que protege, tem ali tudo aqui, e eles a porem o ferro. O enceleiramento geral foi feito em contínuo e depois aproveitou-se todo o esferovite para levantar em volta. Isto é a casa ainda na fase construtiva. O processo é simples, é tradicional, é assim, alvenaria, betão, nada de mais. Está aqui uma parte também interior. A única coisa do telhado em catedral foi para ganhar um bocadinho de volume, porque
realmente as áreas não são grandes. Esta parte é a parte do isolamento do telhado. Foi pedido a uma fábrica que me fizesse o isolamento com 20 centímetros, visto o isolamento, o invólucro é contínuo, foi aplicado embaixo do enceleiramento geral, ele dá a volta, como estão a ver aqui, por exemplo, no telhado, ele existe aqui no telhado, e depois, esta parte eu paro aqui um bocadinho, é assim, isto é os quadros das janelas onde se tem as famosas pontes térmicas. Isto nada mais é que um XPS, que também tem alguma densidade, e aquilo é da Weber, o dry roll, uma impermeabilização. Aquilo foi usado para selar ali à volta, porque depois foi tudo rebocado. Mas nada mais é do que isso. Depois, quando vocês veem a janela aplicada com toda aquela parte rebocada, a famosa fita, Siga, outras marcas, e por aí fora, que é aplicada para selar, para fazer a parte de estanquicidade ao ar e à água, há uma coisa que pouco se vê, e eu acredito, eu sei que é difícil, é assim, assentar janelas em obra, com as obras neste estado é complicado. É aqui, é na China, é em qualquer lado, em pisos nórdicos, com proteções, com tudo o que é, e sei que é complicado. Mas é assim, para se chegar a estes valores e para se chegar aos testes, é impossível se não se assentar as janelas assim. É impossível, as janelas devem ser assentes. Por exemplo, isto é uma parte da aplicação que eu acho que se deve ter um grande cuidado, porque depois as pontes térmicas elas aparecem. É na aplicação do EPS que ele seja todo certinho aplicado, que ele venha venha do enceleiramento, das fundações, e que ele esteja todo contínuo, tudo seguido. O segredo disto é não saltar etapas, é assim. O sistema era todo da Weber, ele foi aplicado, inclusive ela gemina com outra casa, isolou-se o lado também com o vizinho, e lá está o sistema todo da Weber a ser aplicado com as massas, vê-se o EPS todo certinho, porque às vezes nós vemos, as pessoas dizem a casa está isolada com EPS, está isolada com EPS, entre placas cabe lá outra placa, não é? E é assim, e os aplicadores, por exemplo, nos pisos nórdicos utiliza-se muito, que os aplicadores, quando está a chover, não têm nada a fazer, eles pegam em bocadinhos de EPS e começam a cortar cunhas. Que é para quando tem esses problemas irem lá encaixar. Mas é verdade, eles metem-se dentro lá da barraca, da obra, quando está a chover, e vão cortando aquilo um bocado. E basicamente é assim. Por exemplo, isto é outra parte que muito se fala nos pisos radiantes e por aí afora. Mas é assim, ter um piso radiante onde ele perde calor, eu acho... É assim, nós não devemos ser escravos de uma casa, né? Acho que devemos ter uma casa e devemos pensar, vai chegar um dia que nós não vamos ter o mesmo salário. Se não vamos ter o mesmo salário, nós vamos precisar de viver a casa. E acho que ter as condições mínimas, ter água e luz, uma pessoa consegue viver a casa. Agora, por exemplo, há casas acabadas, e não falo só aqui, posso falar de qualquer país da Europa, onde há pessoas a pagar 300, 400, 500 euros de eletricidade, né? São valores abismais. Eu posso-vos dar contadores de bombas de calor a trabalhar em pisos nórdicos com menos 15, com 36 e 40 euros de eletricidade de mês. É qualquer coisa, não tem nada a ver. Eu tenho, por exemplo, e falo isto até de familiares meus, onde nós entramos dentro das casas e todos nós já passámos por isso, né? As pessoas estão a bater o dente, embrulham-se num cobertor porque não podem ligar mais nada. Porque sabem que aquilo dispara para ali, ou é o gás, ou é certas coisas em sofrimento, é verdade. É o que se passa atualmente. Isto depois, outra coisa também, podíamos falar do piso radiante, e andou para aí o Paulo Ferreira da Schluter, é assim, é o passo do piso. Não vale a pena estar a inventar e estar a ganhar ali uns cêntimos e a aumentar o passo do piso, porque depois não se vai chegar a patamar nenhum. É assim, o piso deve ter aquele passo, deve ser dimensionado, porque é assim, o piso radiante começou a ser no ridículo em Portugal, como alguém me disse algum dia, isso é um gajo a espalhar tudo por cima do esferovite. Não é. Não é, porque o piso radiante mal dimensionado, com depósito de inércia em sofrimento, a bomba de calor que esteja em sofrimento, tudo mal dimensionado, é meio caminho andado para existir 10, 12, 15, 20 mil euros que um cliente pagou e que aquilo nunca vai funcionar. E o parque imobiliário português está cheio de casas que estão acabadas. Vocês forem aos fóruns que existem, as pessoas dizem, mas o meu piso radiante não trabalha. Qual é o problema dos termostatos e aquilo? O piso é bom, o material é bom, os tubos são bons, a bomba é boa, aquilo está tudo mal dimensionado, não é? Ou são os depósitos,
ou é o piso, porque lá está, é assim, eu acho que custa, voltamos outra vez, é preferível que reduzir a área, reduz 1 metro por causa do piso radiante, ok, prefiro reduzir 1 metro a área por causa do piso radiante. E depois sentir o conforto dentro de casa, por exemplo, como os sistemas de ventilações, por exemplo, isto é um sistema de ventilação. Isto nada mais é que as caixas de repartição, são os tubos antistáticos, esses são da marca, não são da Zehnder, são da Aldes, e há N marcas de ventilação a duplo fluxo, e isto é a máquina da ventilação a duplo fluxo, é um D-Fly Cube, da Aldes, certificado para Passive House. Eu acho que aqui deve-se ter um bocadinho de cuidado em comprar certificada pela Passive House, porque a máquina está certificada, tem os seus caudais, está garantido, está tudo isso, porque já me aconteceu em outras obras e outros projetos, e muitas noutras obras os clientes vêm com uma máquina de supermercado e aquilo não funciona. Quando nós vamos medir os caudais, aquilo é mesmo abaixo de zero, é ridículo, porque aquilo não funciona e não vale a pena ter sistemas que não funcionam. Outra das coisas, eu acho que as máquinas são mínimas, põem-se em qualquer canto. Por exemplo, ela está dentro daquele móvel da sala, o móvel está insonorizado, tem umas placas que insonoriza, e vocês acreditem que se pode estar lá ao pé sem problema algum. Isto basicamente é um bocado do interior da casa. Não sei o que essa foto está assim. É uma casa normal, tentou-se a luminosidade ao máximo para se viver a casa, não é? Uma casa que si já está a 500 metros do mar, é possível e ter a luminosidade, não se tornar sombria. Ela, por exemplo, isto é o alçado norte e aqui está voltada a sul. As palas sombreamente, tentou-se ter cuidado com a pala, como vocês podem ali, estão a ver, por exemplo, a parte da ventilação a duplo fluxo, uma parte que é a extração, outra parte que é a insuflação. Tenham sempre cuidado na parte, quem está a projetar na parte de insuflação, não ter aquilo voltado ao lado de uma churrasqueira ou voltado... Não, porque acontece. Eu, por acaso tenho um cliente, até vos posso dizer que é na Suíça, que ele disse que a minha ventilação trabalhava muito mal, ia matando os meus filhos. Eu cheguei lá e disse qual é o problema. Já viu a ventilação? Não. Eles metem o carro com o escape a aquecer de manhã para o lado onde ela está a enviar o ar para dentro de casa. É normal que tal aconteça. E basicamente é um projeto, é Passive House, é assim. E volto a dizer, fazer Passive House não é muito difícil, é corrigir um bocadinho as pontes térmicas, porque é assim, se nós evitarmos balcões com dimensões enormes, é assim, isto é uma parte aqui, foi uma luta aí entre o João Marcelino e o João Gavião, porque eles da Passive House, até pontes térmicas negativas, eles querem que se corrija. Eles tiveram que explicar isso tudo e ainda bem que eles lá chegaram, porque isto é um bocadinho que não é a minha praia, mas é assim, tudo isto foi corrigido. Há umas fotos, por acaso, que não estão aqui, que foram das consolas isolantes. Isto foi o door blow test. A margem que ele deu foi porque... Aqui houve um bocadinho de teimosia, porque eu não quis vedar os tubos de eletricidade. Fui curioso, não os vou vedar e vou ver o que dá. Medi o caudal dos tubos, dividi o caudal dos tubos, sabia que não tinha mais nada por onde fugisse, vamos ver o que dá. Estava preparado para eles fazerem uma segunda vez, com um produto próprio, podemos tapar ali, mas eu acho que a única coisa é assim, se vocês tiverem um bocadinho de cuidado com a estanquicidade, outras vezes até a repecar pode-se ganhar essa película à estanquicidade que se pretende, rapidamente chegam, porque acho que este ensaio é primordial, é assim, a casa está bem construída, nós já discutimos isso entre nós mesmo, lá fora, as casas têm tudo para ser Passive House, estão bem, estão tudo, chegam ao door blow test, chegam ali com valores como 0,68, 0,67, é muito difícil depois vir atrás. Depois nós andamos à procura, será daqui, não será dali. Entretanto, é assim, quem conseguir a meio da obra, a partir do momento que tenha janelas, faça o teste de estanquicidade, é um risco a menos, já sabe o valor que lhe dá, e depois a partir daí é tomar medidas, não é quando ter o Ethics e quando ter todo o sistema feito, que depois vai ser difícil a voltar atrás. Isto são os valores do PHPP, são os valores que ela deu, e mais uma vez,
Nós já estamos a lutar aí um bocadinho com eles, é mais uma casa certificada Passive House, eles falam em blocos de apartamentos, e a Passive House é basicamente isto foi criado ali por João Gavião, foi ele o autor, devido a um problema de saúde, não pude estar muito tempo presente nem fazer isto, e viajei hoje do estrangeiro de propósito só para estar aqui. E é assim, a Passive House é isto, é assim, vocês passem por exemplo, eles mostram, e vocês podem ver noutros sítios, por exemplo, quem vê os filtros das máquinas fica assustado. Completamente a cor do filtro, a parte, os filtros estão poluídos, não é? Os filtros estão completamente sujos, e é assim, eu acho que a parte imobiliária, e todos nós que projetamos diariamente, acho que um gajo tem que engolir um bocado do ego e aquela parte do... E olhar, temos que dizer isto, mas é verdade, olhar um bocadinho, por exemplo, para os espanhóis, para os outros nórdicos, porque ter mais presença em obra, porque chegar à obra, olhou, tirou 3 fotos, ir embora, acho que não resolve solução nenhuma. Não se consegue resolver solução nenhuma. Os trolhas estão lá, eles passam diariamente, e depois as mentalidades são difíceis de mudar, eles sempre fizeram assim e vão continuar a fazer assim. E acho que se nós os apoiarmos e tivermos mais um bocado ao lado deles e mostrarmos, espera lá, eu vou ali ao carro, eu vou mudar de calças, vou ficar aqui com vocês, vamos sujar os dois, vamos colar a fita das janelas e vamos mostrar que isto funciona. E eles vão acreditar, é verdade. Eles depois vão acreditar que realmente isto funciona. Porque nós temos que os apoiar. Porque não se pode dizer, é assim, a construção cada vez... Eu vou-vos dar o exemplo, é assim. Eu no outro dia, vou-vos falar num país, muito brevemente, onde eu vivo, pago os meus impostos, mas trabalho também noutros países, é assim. Eu vi um estudo da Ordem dos Arquitetos Suíços, por exemplo, para o cantão do Valais, que diz que se houver um sismo de magnitude 6.5, só 10% dos prédios é que ficam em pé. Houver um estudo assim, né? Já não falamos da Passive House, estamos a ver o que são os parques imobiliários por todos os países, mas eu acho que nós podemos mudar a uma parte, é assim, qualquer casa nestes conceitos, que vá... Hoje vende-se muito o conceito passivo e é uma mentira, não é? Qualquer marca diz casa estilo passivo, tipo passivo, isto é passivo. Não, ela tem que passar uma bateria de testes. Muitos de vocês sabem, outros não, é assim. Em Bruxelas a Passive House é regra. No Luxemburgo é uma norma. É uma norma. Em França, as normas, como a RT, que vão entrar em vigor, já obrigam a todos os testes de estanquicidade, vão obrigar a tudo, é assim. Há montes... Toda a gente se pergunta, por exemplo, em França, eu às vezes quando falo com amigos meus, o que será, a partir do próximo ano, a partir do RT 2020, o parque imobiliário. Porque muitos países também se viram, nórdicos, viveram um bocadinho de autoconstrução. O caso, por exemplo, da França, até 150 metros quadrados, o gajo ia ao supermercado, compra um programa de computador, pode escolher até 20 ou 30 casas, escolhe aquele modelo de 150 metros quadrados, chega à Câmara, põe aquilo é aprovado e ele constrói. Hoje, por exemplo, já há leis que dizem essa pessoa que foi autoconstrutor, se for vender a alguém, ele tem que assinar uma declaração como uma garantia. Quanto é que vale essas casas para as outras? Por exemplo, ele disse há pouco, e acho que é de salientar, é assim, os construtores viram que eles estão a fazer habitação social Passive House, né? Ou a custos controlados. Então eles também não vão querer ficar para trás. Eles não vão querer ficar para trás, é assim. Isto tem que mudar, é assim, a qualidade da construção tem que mudar, porque as pessoas não podem mais, é assim, eu acho triste também uma pessoa gastar 200, 300 mil de uma casa e realmente quando olha não tem nada, não é? Vê-se ali com um poço de problemas, com um poço de sofrimento, é as umidades, é diariamente aquilo que se vê. Vocês forem para os fóruns da construção, desde Portugal a qualquer país nórdico, o que é que eu faço com a umidade e tenho todos os dias as paredes a escorrer água e agora não consigo ligar isto e agora não consigo ligar aquilo. E basicamente é isto. Acho que cabe a nós todos um bocadinho mudar, até pela parte climática, e eu aconselho vocês todos, há casas espalhadas por Portugal e por outros países e que possam visitar, estar lá dentro, sentir e depois verem a qualidade no ar, não é? Eu posso-vos dar... Há coisas que são às vezes... Uma vez estava dentro da minha casa com o Trolha e ele dizia para mim, o ar é diferente.
E ele estava a fazer qualquer coisa e disse, você acha... E é bom porque eles... Não estamos a dizer alguém que seja analfabeto, mas são pessoas que não têm mesmo uma cultura, nesta parte, estamos a falar de uma parte académica, ele diz, mas é diferente, e respira um ar diferente, e sinto a frescura do ar. E é verdade, são estas pessoas que nos mostram realmente a realidade. Então mesmo estas pessoas sentem cá qualquer coisa diferente. E pronto, está apresentado e... Já fiz a minha parte.